Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Nós estamos com um problema técnico e vamos suspender a sessão por até 30 minutos. Reaberta a sessão. Convido o vereador Meireles a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos acompanha aqui na galeria e você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, o nosso boa noite. É regimental, eu vou ler Mateus, capítulo 25, de 35 a 37. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram ao Senhor: quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede, ou lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro, ou recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? O rei responderá: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Quando vocês fizeram isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que me fizeram. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas da sessão camarária do dia 20/11/2017. Não havendo manifestações, consideramos a mesma aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversos. Do Ministério da Educação, comunicado de liberação de recursos do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Secretaria Municipal de Saúde, resposta às indicações do vereador Antônio Brito, do deputado estadual Fernando Cury, resposta à indicação 297 de autoria do vereador Charles dos Passos. Da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, ofício externando felicitações aos organizadores da Marcha para Jesus, Dia do Amor, ocorrido no dia 28 de outubro. Da Secretaria Municipal de Educação, ofícios contendo resposta às indicações de autoria dos vereadores Antônio Carlos Meireles da Silva, Alexandre Combate, Gilberto Neves Cruz e Pastor Eliezer. Da Prefeitura Municipal, convite para seminário sobre o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizado no dia 28 de novembro, no auditório do Instituto Federal. Do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, resposta à moção 400/2017, de autoria do vereador Tiago Matias. Do vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Gilberto Natalini, ofício externando agradecimento pela moção 457/2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. E um exemplar da revista Sentido. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. De autoria da mesa da Câmara, projeto de resolução número 8/2017, concede abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, relativo ao exercício financeiro de 2017. De autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, projeto de lei número 51/2017, institui a criação do portal eletrônico dos Conselhos Municipais de Tupã
e da outras providências. De autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, projeto de lei número 52/2017, que dispõe determinar que o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, seja feriado municipal. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a casa resposta ao requerimento 40/2017, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Balancete de receita e despesa referente ao mês de outubro de 2017. Poder Executivo também encaminha a casa projeto de lei complementar número 24/2017, altera as leis complementares 310 e 313/2016, revoga a lei complementar 322/2017 e redefine a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tupã, acrescentando a criação e subordinação de funções de confiança estrutural de direção e chefia e comissionada, fixa a quantidade criada, requisitos de investidura e atribuições funcionais e da outras providências. E também o projeto de lei complementar número 25/2017, cria cargos de estrutura organizacional comissionada da Prefeitura do município de Tupã e da outras providências. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais expediente do Executivo, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, pela Associação de Bairros Unidos Venceremos, a senhora Nobuko Shigihara, que falará sobre a situação do transporte público de pacientes, bem como sobre o valor da diária distribuída aos pacientes. Convido a senhora Nobuko para que faça uso da palavra e a senhora terá 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Meus cumprimentos à mesa, ao povo presente na galeria e aos que estão acompanhando em casa pela TV. Carinhosamente, aos pacientes, familiares e simpatizantes da nossa causa, o meu abraço. Tivemos no dia 24, às 20 horas, a primeira Assembleia Geral dos Pacientes em Tupã, em que compareceram, além dos pacientes, os familiares, simpatizantes e mais 2 vereadores. Nós apresentamos o nosso rosto alegre, um tanto sofrido por causa da doença, das nossas lutas, e chegamos à conclusão, acima de tudo, que nós queremos um tratamento que nos respeite, acima de tudo, a nossa dignidade. O que eu quero dizer para os senhores é com relação à parte da locomoção das ambulâncias e dos ônibus, que estão sucateados, portanto, ultrapassados. Urge a necessidade da renovação da frota, pois, além disso, não oferece a segurança e poderá acontecer uma fatalidade, porque não tem o cinto de segurança, os assentos são inadequados, sem um encosto da cabeça, pouco espaço de acomodação. E o que eu estava comentando há tempos atrás, no caso, como meu filho é muito alto, eu não sabia quem era outro paciente que viria e que iria com o acompanhante. No caso, então, as pernas do pessoal poderiam chocar-se um com o outro. E poderia sair daí comentários e inconveniências.
que os senhores sabem que poderiam surgir. Além de tudo, o que nós temos visto, então, da dificuldade para transportar as pessoas com deficiência física, que tem que levar para o ACD. É uma dificuldade muito grande, da qual, talvez, se os senhores acompanhassem uma dessas viagens, os senhores ficariam estarrecidos. E o retorno, como muitas vezes eu tenho dito, para dos pacientes que vêm pós-cirurgia, principalmente aqueles que são transplantados ou então nos casos mais graves. O que eu posso dizer das diárias? Que é uma portaria 55, de 24 de 11 de 1999, da Secretaria da Saúde. Consiste numa ajuda de R$20, e, em alguns casos, para o acompanhante, se houver este relatório. Então, esta normativa que está aqui é baseada no Ministério da Saúde. Então, tem as normativas, da qual nós, pacientes, deveremos, então, respeitar esses critérios, que é o caso da apresentação da cópia para o agendamento, assim como da nota fiscal das refeições que foram realizadas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores. Para mim foi muito constrangedor tomar conhecimento do que vem acontecendo com os pacientes de Marília. E como eu tenho dito e batido muito, nós já estamos debilitados. E não é todo mundo que dispõe da quantia do dinheiro. Como há tempos atrás, encontrei-me com a Mauri, ele falou que retornando encontrou uma das ambulâncias, ele achou estranho que nenhum dos pacientes desceu da ambulância. Aí ele virou e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou, ninguém tem dinheiro para gastar. E agora o pessoal de Marília, nem esse tal do todinho e esse tal do lanche estão dando. Saem pela madrugada e retornam à tarde. É desumano demais o tratamento que estão dando para os meus companheiros pacientes. E eu gostaria que os senhores revissem o que está acontecendo. Porque isto não pode continuar. Porque, como eu digo para muitas pessoas, há tempos atrás, quando o veterinário dos meus cachorros disse, Nobuco, os teus cachorros são muito mais bem tratados do que certos pacientes. E eu digo para vocês com muita dor, quando a pessoa me diz, Nobuco, eu saio mal, com o café da manhã, e depois eu não tenho dinheiro nenhum para comprar nada. Então, retorno à tarde, quer dizer, além da minha doença, extenuado pelo cansaço e pela falta daquele tal todinho e do lanche. Porque não é sempre que ocorre, como ocorreu com um paciente quando eu estive em São Paulo, que o pastor Eliezer parece que deu uma quantia do seu bolso para este paciente. Então, que ele pôde tomar a refeição mais digna. Agradeço.
Então, eu peço para os senhores para que eu não possa ficar, porque atualmente me deixa indignada. Eu jamais as lágrimas vieram nos meus olhos por causa da doença. Jamais. O que me causa indignação é ver que tem pacientes que estão passando fome em plena cidade de Tupã. E os senhores talvez não tomam conhecimento porque ninguém chega a falar. Então, eu agradeceria muito se os senhores tomassem essa providência, porque nós estamos fazendo 18 anos que recebemos esses R$20. Eu pediria à minha companheira que trouxesse a vela que eu trouxe, para que acendesse aqui perante os senhores, que nós estamos completando a maioridade. São 18 anos. 18 anos recebendo os R$20. Então, não precisa ir para Brasília para ver certas incoerências que ocorrem. Quando eu tomei conhecimento de que, da Câmara, os assessores recebem uma quantia maior. Eu não estou pedindo isto. Eu estou pedindo um pouquinho somente. Um pouquinho somente. Eu vou pedir que apague a vela, que não pode ficar a vela acesa aqui no plenário. Não, por isso mesmo que eu coloquei essa. Tá, apaga a vela, fazendo um favor. Obrigada. A senhora pode continuar. Então, eu peço aos senhores que essa desigualdade que ocorre e esse estômago vazio, por favor, a doença. Gente, eu tenho muitas companheiras que nós estamos formando grupo de apoio do pessoal do câncer. Nós enfrentamos uma série de dificuldades, que é o preconceito. Eu prefiro 1000 vezes enfrentar o preconceito do que ficar sabendo que um companheiro meu está passando fome por causa que não tem esse lanche. Aos vereadores, agradecer a presença da senhora Nobuco e salientar que o prefeito Ricardo Raimundo já está providenciando a melhoria do transporte e também o aumento na diária. Ele já nos informou. E se a senhora Nobuco ainda não esteve com o prefeito, juntamente com a associação, poderia estar procurando. Muito obrigado pelas falas. Gostaria que... Muito obrigado. Não havendo mais questões para o pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, moção de número 492/2017, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Alex Neves Bastos. Em discussão, a moção de número 492/2017, de autoria do vereador Walter Moreno, está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 493/2017, de autoria do vereador Alexandre Escombate, manifesta congratulações ao treinador e atletas da equipe de ginástica rítmica de Tupã pelas medalhas conquistadas nos 81º Jogos Abertos do Interior. Em discussão, a moção de número 493/2017, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos.
Moção de número 494, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à Secretaria Municipal de Saúde por meio do ambulatório de moléstias infecciosas em virtude da realização da campanha em prol do Dia Mundial de Combate à AIDS. Em discussão, moção de número 494, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 495, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à Escola de Civismo e Cidadania Tiro de Guerra de Tupã, TG 02043, pela participação em inúmeras atividades no município de Tupã no ano de 2017. Em discussão, a moção de número 495, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 496, 2017, de autoria dos vereadores Charles dos Passos e Tiago Matias, manifesta congratulações à ONG O Monte, União do Movimento Negro com Todos, pela realização do 7º Afrofest 2017, Festival de Cultura Afro-Brasileira, projeto cultural de nível regional de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Em discussão, moção de número 496, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos e Tiago Matias. Está em discussão. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meireles. Eu peço aos autores, Charles e Tiago, pela importância desse evento em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, eu peço se eu posso subscrever. Está aberto a todos. Moção de número 496 está aberta a todos os vereadores. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 497, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao delegado do Serviço Militar, primeiro-tenente José Carlos Fernandes, por ser promovido a capitão do Exército Brasileiro e pelos relevantes serviços prestados à frente da 11ª Delegacia de Tupã. Em discussão, moção de número 497, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, moção de número 498, 2017, manifesta congratulações ao senhor Edivair Aparecido Pacheco de França pelo exemplo de força, honra e determinação. Em discussão, moção de número 498, 2017. De autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 499, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, manifesta congratulações aos atletas Carlos César Gelli e Ivonete Roman Lopes por terem se sagrado campeões em suas categorias na 4ª Meia Maratona de Bauru, que ocorreu no dia 12 de novembro. Em discussão, moção de número 499, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Tiago Matias, moção de número 500, 2017. Manifesta congratulações ao senhor Evandro Prata Borim pelo 4º aniversário da empresa Evandro Serviços Automotivos de Tupã. Em discussão, moção de número 500, 2017, de autoria do vereador Tiago Matias. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Tiago Matias, moção de número 501, 2017, manifesta congratulações ao senhor Paulo Ricardo Valentim
e a senhora Maria Ângela Dantas Valentim, pelo 2º aniversário da Aldeia do Açaí. Em discussão, a moção de número 501/2017, de autoria do vereador Tiago Matias. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, moção de número 502/2017, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Sebastião Esquariz. Em discussão, moção de número 502/2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Dando sequência a esta sessão ordinária, indago ao secretário esse requerimento para deliberação. Senhor presidente, por primeiro requerimento da noite é o requerimento número 43/2017, de autoria do vereador Charles dos Passos, requer ao prefeito municipal informações a respeito do transporte dos estudantes universitários. Está em discussão o requerimento 43/2017. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, nobres distintos membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha aqui na galeria e também pela internet e pela TV Câmara, nosso sincero boa noite. Senhor presidente, esse requerimento número 43, solicitando informações quanto ao contrato de licitação do transporte dos estudantes universitários, me surgiu como um meio de conseguir algumas informações para confrontar. Verane, minha flor, pode abaixar um pouquinho o volume? Para confrontar com alguns questionamentos de universitários que estudam em Adamantina. Na última quinta-feira, recebi uma ligação de um dos estudantes que frequenta um dos cursos lá em Adamantina. E, segundo o que ele me relatou, é que a Prefeitura de Tupã, a licitação, foi feita para a contratação de 5 ônibus, sendo que 2 deles se dirigem até Marília, 3 para Marília e 2 para Adamantina. 2 para Marília, a Prefeitura que paga, 2 para Adamantina também paga, e um 5º ônibus que é rateado, o valor do integral do transporte, entre todos os alunos que cursam, que fazem curso fora. Entretanto, o que me causou dúvida, e é o motivo do requerimento, é que o aluno disse que para Adamantina só está indo apenas um ônibus. E a Prefeitura, o contrato é para 2, ou seja, segundo eles, estão pagando por 2 e só vai um. E por que 2? Porque o número de alunos que vão para Adamantina é superior ao número de assentos que tem no ônibus. Tanto é que nessa quinta-feira houve uma discussão e, segundo o aluno, quase houve vias de fato entre os alunos, porque eles precisavam ir e começaram a discutir quem teria preferência de ir, enfim, impedindo assim a ida de alguns dos alunos, e como eles estão em semana de prova. Agora, essa semana, segundo eles, o segundo ônibus começou a rodar porque disseram que iam entrar em contato com a Prefeitura, enfim, denunciar, tal, que não está indo o ônibus. Então, para que a gente pudesse realmente levantar o que está acontecendo e não só ficar com a versão dos alunos, estou fazendo esse requerimento para entender melhor o contrato de licitação, a forma de pagamento, como é feito o relatório, como é que se fiscaliza se as viagens estão sendo feitas, relatório, lista de alunos, a quantidade, número de viagens, enfim. Por quê? No dia 21 de novembro, saiu aqui no Diário de Tupã uma matéria sobre um superfaturamento que o Tribunal de Contas detectou no contrato de licitação com ônibus e a Prefeitura de Tupã.
e com a empresa Lucélia Turismo. Segundo a matéria, a sentença que foi publicada no dia 15 de novembro, consta que a Prefeitura de Tupã pagava por estimativa de rodagem, ou seja, a empresa fornecia as informações, rodamos tantos quilômetros e a Prefeitura pagava. Não tinha uma fiscalização. Dentre outras irregularidades, como diz aqui, falhas na execução contratual, cobrança através de estimativa, enfim. Apurando, a sentença apurou um prejuízo ao erário de R$ 127.500. Não estou dizendo que está acontecendo. A gente, por conta desses indícios, a gente quer averiguar. Por conta dessa ligação que eu tive dos estudantes, a gente quer averiguar. Porque o ônibus que leva os alunos é do Lucélia Turismo. Então, a gente não sabe se o nome fantasia Lucélia Turismo é o mesmo da empresa que hoje presta serviço à Prefeitura, ou se é diferente. Se abriram outra, até por conta de que algumas informações nos levam a crer que a empresa Lucélia Turismo está com problemas jurídicos, né? Enfim, então fica aqui o meu pedido para que Vossas Excelências votem favorável a esse requerimento que será enviado à Prefeitura, pedindo esclarecimentos acerca desse contrato de licitação e essa documentação que nos fará crer, tenho certeza que isso pode acontecer, que está tudo certo, que as viagens estão sendo realizadas de acordo com o contrato e trazendo um pouco mais de tranquilidade aos alunos que precisam fazer essas viagens todos os dias para os municípios aqui vizinhos. Então, peço mais uma vez voto favorável ao requerimento número 43, 2017. Muito obrigado, presidente. Era só. Continua a discussão, requerimento 43, 2017. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, também há um requerimento assinado pelos vereadores Osmídio Fonseca Castilho, Antônio Carlos Meireles da Silva, Antônio Brito, Gilberto Neves Cruz e Charles dos Passos, para que o projeto de lei número 50/2017, de autoria do seu prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito de R$ 7.030.000 para suplementar dotações orçamentárias do Poder Executivo com recursos advindos da anulação de outras dotações previstas na Lei de Orçamento e da outras providências, tramite sob o regime de urgência especial. O requerimento de urgência do projeto 50/2017 está em discussão. E será analisado na ordem do dia. Não havendo mais requerimento solicita ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gilberto. Solicito que veja a possibilidade de fazer a votação em bloco das indicações, por favor. Consulto as lideranças Meireles, Capitão Neves já solicitou, Ribeirão. De acordo, presidente. Para que as indicações de número 984 a 1013 sejam votadas em conjuntos, exceto a indicação 988, que foi arquivada a pedido do autor. Sendo assim, coloco ao plenário para que essas indicações sejam lidas em conjuntos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Agora coloco em votação em conjunto as indicações de número 984 a 1013, ressaltada a 988, para que os vereadores deem seu voto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovadas as indicações, passa a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicita ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres parlamentares, eu gostaria de falar aqui a respeito de um assunto recorrente, mas que agora ele começa a tomar corpo, porque estava parado desde maio do ano passado, deste ano, e agora a presidência da República está tentando agilizar a aprovação da reforma da Previdência. Então, eu queria passar um slide, se eu conseguir ler aqui. Vamos lá, então. Apenas para orientação, o sistema de aposentadoria hoje, ele tem duas formas de aposentar. Uma por tempo de contribuição, que é através do sistema de fator previdenciário, que a pessoa se aposenta com 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos se for homem. Ou com a soma da idade mais o tempo de contribuição, 85, 95, 85 para mulher, 95 para homem, e não tem nenhuma exigência de idade mínima. Podemos seguir, então. E o sistema por idade hoje exige 65 anos para os homens, 60 para as mulheres e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Seguindo. Nós tivemos uma proposta anterior do governo que exigia 65 anos para todas as pessoas e 49 anos para que ela pudesse ter, então, uma aposentadoria integral da média. Isso, com muita luta que nós tivemos, nós conseguimos eliminar e foi substituída a proposta do governo. Seguimos. E agora nós temos uma proposta nova, que é aqui o governo está dizendo que ele se concentra em 3 pontos, mas, na verdade, a concentração em 3 pontos é uma artimanha do governo, porque ele concentra-se em 3 pontos que são constitucionais. Se ele conseguir aprovar a PEC, que exige voto qualificado de 308 deputados, depois ele pode alterar toda a Previdência através de lei ordinária e, em alguns casos, não todos, até por medida provisória. Então, o que se está sendo proposto agora é a idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, e que haverá, então, um pedágio de 30% para aqueles que, no dia da promulgação da emenda, tiverem tempo de aposentadoria. O que faltar para ele aposentar, ele vai ter que acrescentar 30%. E a partir de 2020, vai ter que precisar ter 53 anos de idade para a mulher, 55 anos para o homem, e a partir de 2020 vai aumentando 1 ano por cada ano, e aí então, para aposentadoria com 100% da média, só para quem tiver 40 anos de contribuição. Vamos seguindo aí. Aí a gente falou já dessa regra da transição, pode seguir, o pedágio de 30%, e aí tem um exemplo, segue mais um. Tem um exemplo de uma mulher que tem 21 anos de contribuição e 45 anos de idade, ela teria 9 anos para continuar contribuindo. Se isso for aprovado, ela terá que contribuir por mais 12 anos, e mesmo assim, no sistema atual, ela contribuiria com 9 anos e se aposentaria com 100% da média. No sistema que está sendo proposto, ela teria que trabalhar mais 12 anos e iria se aposentar com 77% do valor. Para ela atingir 100%, ela teria que trabalhar 40 anos. Vamos para frente, então. Essa reforma da Previdência, nós estamos lutando, fazemos parte da frente parlamentar, e no dia 5, no próximo dia 5, terça-feira da semana que vem, pode passar aí, haverá, então, uma movimentação em todo o Brasil contra a reforma da Previdência, porque está previsto para ela entrar no trâmite dia 6 de dezembro. Então, no dia 5, uma terça-feira, haverá greves em algumas situações, em alguns lugares do país, e haverá manifestação em todo o país. Nós faremos uma reunião aqui em Tupã, com a Frente Tupaense em Defesa da Aposentadoria, da qual eu sou o coordenador, durante essa semana, para verificarmos o que nós vamos fazer aqui. O interessante é verificar que
em toda essa discussão do governo, em nenhum momento o governo discutiu ou falou nos jantares que ele andou fazendo com tanta gente aí, sobre a conclusão que teve a CPI do Congresso Nacional da Previdência Social, que provou que a Previdência não é deficitária e mais, provou que o governo falta gestão na Previdência Social, ela é superavitária. Nós vamos então passar um vídeo rapidamente que foi feito por esta frente que explica razoavelmente essa questão, e nós vamos ver que há grandes devedores. Tem som? Mesmo com a grande insatisfação popular, o governo ainda quer mexer na sua aposentadoria. Temer quer propor uma nova versão da reforma com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. O governo quer também aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. Será o fim da aposentadoria para muitos brasileiros que trabalham na informalidade. A CPI da Previdência já desmascarou as mentiras divulgadas pelo governo para tentar justificar essa reforma absurda. O relatório final da CPI é claro: para melhorar as contas da Previdência Social, o governo não precisa cortar direitos, nem deve obrigar a população a trabalhar até morrer. A solução é mexer nos verdadeiros problemas que sugam as receitas da Previdência Social. O primeiro passo é acabar com o desvio de recursos para outros setores. Só em 2016, a desvinculação de receitas da União tirou mais de 90 bilhões da Seguridade, o que representa mais da metade do suposto rombo divulgado pelo governo. As quadrilhas que fraudam benefícios sociais devem ser combatidas. Para isso, é necessário contratar e investir na qualificação dos servidores da Previdência. É preciso reestruturar o processo de julgamento administrativo das dívidas de empresas com o INSS. Além da falta de pessoal, há procedimentos que beneficiam os devedores. Como está, seriam necessários 77 anos para julgar todos os processos tributários em fase administrativa. As renúncias fiscais que beneficiam grandes empresários devem ser revistas. O valor que deixou de ser arrecadado com essas isenções em 2016 soma quase 1/3 do suposto déficit da Previdência. E além disso, o mais importante é cobrar as grandes empresas, que devem mais de 450 bilhões para a Previdência. As regras atuais de refinanciamento das dívidas são um verdadeiro convite à sonegação. Os frigoríficos e as mineradoras estão no topo da lista de maiores devedores e continuam com suas regalias e concessões, enquanto recebem generosos benefícios fiscais e financiamentos do BNDES. É preciso acabar com esse absurdo. Quem deve para a Previdência não pode receber isenções, concessões, benefícios e empréstimos do governo e precisa ser cobrado para que pague suas dívidas e passe a contribuir mensalmente para a Previdência Social. Sobre essas dívidas, o governo não fala, não é? Temer e seus aliados preferem manipular dados e divulgar informações mentirosas para tentar te convencer que a reforma é um mal necessário. Todo esse teatro não é feito à toa. O objetivo é acabar com a sua aposentadoria e com a previdência pública. Querem estimular os bancos com a previdência privada, sem qualquer garantia futura de benefício para os trabalhadores. E você, vai aceitar que mexam nos seus direitos? Em 2018, tem eleições. É hora de mostrar a sua indignação para impedir que os deputados e senadores aprovem esse desmonte. Compartilhe esse vídeo, atue contra a reforma da Previdência e ajude a pressionar os parlamentares. Diga não à retirada de direitos. Então, a nossa participação é muito importante, principalmente junto ao senador, aos deputados. Nós estamos reeditando aqueles documentos que nós entregamos no começo do ano. Vamos novamente entregar a todos os deputados que tiveram votação aqui em Tupã, para mostrar que a população de Tupã já fez 3 movimentações e produziu mais de 15 mil assinaturas contra. E eu queria apresentar aqui, senhor presidente, esse jornal é de sábado, a Folha de São Paulo. Uma coisa que todos nós já sabíamos, mas que não tinha sido publicado até agora. E
o jornal Folha de São Paulo, imagino que num descuido, publicou a opinião de uma pessoa ligada aos bancos, à aposentadoria complementar, à aposentadoria privada. Que eles, aqui está escrito, ó, sistema complementar brasileiro caiu no ranking mundial. Ele era 15º, passou para 16º lugar. Aí os bancos, as financeiras, todos se juntaram lá e criaram um relatório. E esse relatório diz o seguinte: o relatório reconhece que no sistema público a idade média baixa de aposentadoria é um entrave importante para a sustentabilidade do setor privado. Assim, indicam que a saída para melhorar todo o sistema da previdência privada passaria por uma reforma do INSS que incluísse a elevação da idade mínima e do tempo de contribuição. Não precisa falar mais nada, né? Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, boa noite. Membros da mesa, boa noite. Nobres pares, público que nos acompanha da nossa galeria, os nossos trabalhos, sejam bem-vindos. É muito importante a presença do público acompanhando os trabalhos dos vereadores. Também cumprimentar os internautas, cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna trazer boas novas. Com muita alegria, eu venho anunciar o resultado de um trabalho feito no início do meu mandato, quando eu fui para Brasília, trabalhar, pedir recursos, tanto para a educação, também para a saúde da nossa cidade. Quando eu estive com o nosso deputado, pastor Jefferson Campos, pedindo para que ele liberasse uma emenda no valor de R$200 mil para a Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade. E essa semana, agora que passou, nós tivemos a boa notícia que foi liberado essa emenda individual do deputado, e esse valor de R$200 mil, ele já está empenhado e já está na DICOM, que é a Divisão de Convênios de São Paulo. Então, vamos dizer assim, já está na boquinha já para sair. É só uma questão de uma canetada lá na DICOM, e depois também aqui na Santa Casa, os gestores assinarem para que esse dinheiro possa cair na conta da Santa Casa. Então, a saúde da nossa cidade vai ser contemplada aí com mais R$200 mil para investimento na compra de aparelhos. E eu gostaria estive conversando com o nosso secretário de saúde e perguntando para ele aonde será investido esse valor de R$200 mil, e o nosso secretário Laércio esteve nos informando que já está separado, já foi indicado os aparelhos que serão comprados com esse dinheiro, esse valor de R$200 mil. E nós pedimos para ele, então, para que ele nos desse a lista dos aparelhos que serão comprados com esses R$200 mil. Então, vamos lá. Um aparelho de hemodiálise, está ali na transparência para que as pessoas possam estar acompanhando em casa. Também um aparelho de pressão, 6 aparelhos de pressão para adulto e 4 para obesos. Um Ambu, que é um respirador manual, né, de vigência, 4 unidades desse aparelho chamado Ambu. Também uma poltrona para doação de sangue e para serviço de hemodiálise, e um aparelho chamado CR, que é um digitalizador de imagens para raio-x da Santa Casa. Então, só esse aparelho aqui, CR, é um aparelho que nunca teve na Santa Casa.
O Laércio disse que é um sonho da Santa Casa ter esse aparelho, porque ele vai ser colocado ali para que não tenha mais o sistema que tem hoje, que é quando tira um raio-x e tem que colocar aquele aparelho, né, para ver o raio-x, ou seja, quando fizer o raio-x, já vai cair diretamente no sistema e o médico vai poder abrir no computador e ver, então, a imagem. Queria até pedir para o nobre vereador Paulo Henrique explicar melhor sobre esse aparelho CR, para nós, fazendo um favor, você que é mais especialista da área da saúde. Esteve presente também quando nós estivemos anunciando lá com o secretário Laércio, ele chegou na hora, então eu queria que você me explicasse para a nossa população. Com certeza, Eliezer. Mais uma vez, eu parabenizo aqui na frente de todos por essa emenda. É a evolução da saúde. É nós pararmos de revelar filme de raio-x e podermos ter realmente a qualidade da imagem digital dentro do Hospital da Santa Casa. É você conseguir com isso, de uma forma rápida, poder trabalhar a imagem. Você pode, em vez de imprimir um raio-x de tórax no filme grande, você pode colocar ele no filme pequeno. Mas a ideia não é imprimir o filme, e sim disponibilizar essas imagens no centro cirúrgico, no pronto-socorro, às vezes até mesmo no próprio consultório do médico, onde ele possa visualizar a imagem sem ter que imprimir esse filme. A gente sabe que tem um custo hoje muito grande, e a própria tabela do SUS hoje não cobre nem o filme que é feito hoje na Santa Casa, no São Francisco. Então essa emenda, pastor, é uma emenda que vem de grande ajuda ao hospital para trazer realmente uma tecnologia de ponta para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez e que Deus abençoe esse seu empenho. Obrigado, nobre vereador Paulo Henrique, pela contribuição, explicando para nós, então, o que é esse aparelho CR, que é um digitalizador de imagens para raio-x. Então, senhor presidente, é um trabalho feito pelos vereadores, às vezes as viagens dos vereadores são questionadas pelo público, mas nós precisamos entender que as viagens são necessárias. E o que a população precisa ver é o resultado dessas viagens. Então, se as viagens estão tendo resultados, então essas viagens estão valendo a pena, Então, está aí um trabalho feito, um trabalho realizado, graças a Deus, a execução finalizado de um trabalho, de uma viagem feita até Brasília. Então, eu fico muito alegre de poder ajudar a Santa Casa da nossa cidade. Por enquanto é só, senhor presidente. Boa noite a todos e que Deus ilumine a nossa cidade. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, nossa muito boa noite. Presidente, eu fiz hoje 3 indicações. Uma delas, eu estou pedindo equipamentos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde eu estive na quinta-feira em reunião com o secretário Maurício Brusadin e com o seu assessor parlamentar, o Rafael, onde nós colocamos a situação não só do município de Tupã, mas de outros, a questão do município verde e azul e a pontuação. Porque hoje, para fazer doação, é preciso que esteja com a pontuação acima de 90% do município verde e azul. Então, o pedido foi feito, a vontade de atender é bastante, e agora nós vamos ver com a prefeitura como é que está essa questão da pontuação do município verde e azul. Outras 2 indicações eu fiz convidando 2 empresários a se instalar em Tupã. O primeiro, nós fomos visitar a SZR aqui da cidade de Quintana, um município de exportação, aliás, um dos maiores exportadores de Marília até a Barranca do Rio. Ele vende tudo que produz de miúdos, de boi, de porco, para a China. Toda a produção dele é vendida para a China. Então, por isso, ele se torna um dos maiores exportadores aqui da região. E ele terá que abrir uma unidade que é fiscalizada pelo CISB. Eu estive com ele e não poderia perder a oportunidade de dizer que essa Câmara Municipal está favorável a que esse empresário venha se instalar em Tupã.
É bem verdade que o empresário, não só ele como todos, gostaria de saber o que o município pode oferecer. E esse é o último assunto que eu vou falar, que é sobre a lei do Prodete. O outro empresário, esse empresário que visitei na semana passada, Sebastião Donizete, ele tem hoje lá 120 funcionários trabalhando, é a maior empresa hoje na cidade de Quintana. E ele vai realmente ter que fazer unidade. Essa pode ser feita em qualquer cidade. Esse é o motivo de tentar trazê-lo para a nossa cidade, até porque nós estamos, assim como todo o Brasil, com mais de 15% de desempregado. E isso é muito grave, porque afeta diretamente a família. A outra, eu fiz um contato com Etivaldo Vadão Gomes, que é o dono do frigorífico de Tupã, aliás, que eu tive o prazer de ajudar a vir para Tupã, tem hoje 350 funcionários, mata 2.000 porcos por dia. E com essa crise que está passando, a JBS é uma grande oportunidade de crescimento de outros frigoríficos, inclusive no Vadão. Então, está muito grande hoje, o Vadão tem confinamento, a empresa dele hoje está muito equilibrada financeiramente, e eu já iniciei uma conversa com ele para trazer para Tupã a unidade Fabril, que é um sonho antigo, não só meu, como de todo tupanense. Já fiz esse pedido no passado. Ele teve problemas à época de recuperação judicial, mas hoje está uma empresa bastante equilibrada e o momento é bastante oportuno, até porque ele mata porco em Tupã, transfere para a Estrela do Oeste, para lá ele fazer a industrialização. E nós iremos falar com ele pessoalmente ainda essa semana, para mostrar para ele o interesse de nossa cidade e dizer que a Câmara aprovou no dia de hoje essas duas indicações, que logicamente é uma carta para nós dizer, olha, o povo de Tupã está a favor. Então, nós fizemos essa indicação para ter esse documento exatamente para a manifestação da população. E, por fim, para que tudo isso fosse possível, eu gostaria de deixar esclarecido aqui, porque eu ouço sempre dizendo que Tupã não tem lei do Prodete, que Tupã precisa fazer uma lei do Prodete, que Tupã tem que fazer uma lei de desenvolvimento. E a lei existe. Eu ouço, às vezes, alguém falar isso na rua, ou se alguém do Executivo falar que não tem lei, e a lei existe, ela foi aprovada no dia 13 de dezembro de 2016, uma lei que vai fazer um ano, ela já está com 11 meses de existência, e a gente volta e meia ouve dizer que Tupã não tem lei do Prodete. A lei do Prodete existe, tem regras, eu quero aqui deixar claro que nenhum vereador pode dar terreno, porque às vezes tem uma conversa que o vereador pode dar terreno, pode ajudar os outros. Não, o vereador não pode dar terreno para ninguém. Nós podemos estimular o empresário a vir, mas quem dá o terreno, na verdade, é uma concorrência pública, tem que obedecer à Lei 866. E a lei do Prodete, que está em minha mão, a lei de número 320, no dia 13 de dezembro de 2016, ela autoriza dar isenção fiscal, ela autoriza dar terreno do parque industrial, ela autoriza dar terrenos dos bens de patrimônio do município, porque é isso que os empresários que queiram vir para Tupã vão perguntar, peraí, vocês me dão terreno? Porque lá em Quintana foi recentemente uma empresa de Tupã para Quintana, aliás, para Herculândia. É uma unidade da empresa de imóveis da Fama, já está com o prédio pronto. E aí você ouve na rua, o pessoal, mas escuta, vocês deixaram a empresa aí, não tem terreno, então é preciso fazer o quarto distrito industrial, que nós realmente não temos, tomar aqueles que não fizeram, para poder dar para quem quer fazer, e usar a lei, nós temos uma lei. Eu quero aqui aproveitar para cobrar do prefeito. Senhor prefeito, o senhor precisa montar o Conselho de Desenvolvimento do município, que está na lei, está dizendo que tem que ter um conselho constituído. O que o conselho faz? Ele dá terreno? Também não dá terreno, a lei é concorrência. Mas tem que ter um conselho para dizer, olha, pode dar esse terreno que está desocupado, pode retomar esse. Essa é a função do conselho. O conselho se reúne e fala, olha, estamos sem terreno? Estamos. Vamos ver quem não fez e vamos tomar? É decisão do conselho. Aí o prefeito vai acionar o jurídico e retomar os terrenos que não foram usados. Porque não é justo o empresário ganhar um terreno e não construir. Porque a lei fala que ele tem que construir 25%, ele tem 2 anos para construir e ele tem que funcionar por 5 anos para ter escritura definitiva. Então, e tem outra coisa que precisa deixar claro nessa casa. O que o prefeito pode tomar do cidadão que não fez? O terreno, porque o único que é da prefeitura é o terreno. Você não pode dar o terreno para o cidadão que fez a construção, que gastou em cima de um terreno de 70 mil, 300 mil, vou tomar tudo dele. Isso não pode, é enriquecimento ilícito. Está na Constituição, você não pode tomar o que é nos outros. Então, essa lei existe e ela tem que ser usada.
Só que o prefeito precisa fazer o conselho. E o conselho não tem nenhum vereador. Aliás, foi uma decisão da Câmara anterior que a Câmara não pode participar do conselho. Então, quem é do conselho? Associação comercial, várias entidades. Essas pessoas é que vão discutir o que é bom para a cidade. Se os terrenos que tem pode ser licitado, se os terrenos que não foram usados pode ser retomado, se o prefeito for fazer um parque industrial, esse conselho que tem que dizer aonde é melhor fazer. Não é simplesmente o prefeito fazer. Ele quer fazer, faz. E tem um conselho para isso. Esse conselho, pelo que eu tenho informação, ainda não foi nomeado pelo prefeito. Quer dizer, está acabando um ano de mandato sem nomear o conselho. E esse conselho é nomeado pelo prefeito. Ele tem que notificar as entidades, solicitar das entidades quem são os seus... são 5 representantes indicados pelo seu prefeito municipal. Ele pode escolher 5 pessoas que ele acha importantes na cidade, que não é vereador, para indicar para fazer parte do conselho. Ele vai ter que indicar 2 representantes, nesse caso, 2 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 1 da Secretaria de Obras e 2 do município de Tupã, indicado pelo prefeito. Fez o total de 5 que ele indicou, porque os que são da prefeitura indicados por ele. Depois, 5 representantes da Organização Social Civil. São 2 do SESCOM, que é o Conselho de Contabilidade do município, 2 representantes da Associação Comercial, 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais um representante, aqui deve estar errado, inclusive, a lei, do SESCOM, novamente mais um. Mas, na verdade, são feitos por 10 representantes e não tem ninguém da Câmara. Então, não adianta falar assim, mas a Câmara está participando. Não, é a sociedade de Tupã que está lá para aconselhar o prefeito o que é melhor fazer. Porque nós quando fizemos essa lei, nós demos essa permissão para que o prefeito, na hora de tomar a decisão, consultasse o conselho, assim como tem o Conselho da Saúde, como tem o Conselho da Educação, só que precisa ser nomeado esse conselho, porque hoje eu tenho certeza que se algum vereador for chamar alguma empresa para vir para cá, vai encontrar problema. Mas quem vai autorizar isso? Então, é preciso que nomeie. Não estou nem dizendo que esses empresários queiram terreno. Inicialmente, nós vamos visitá-lo pessoalmente, já fiz um contato, para tentar amenizar o problema do desemprego da nossa cidade. Então, esse é um trabalho que eu sempre fiz enquanto vereador, e, mais uma vez, eu acho que o momento é bastante oportuno, em especial para o Frigo Estrela, que precisa ampliar. Tá, é muito caro transportar carne para virar embutido lá em Estrela do Oeste. Então, como hoje o mercado está realmente propenso às empresas que não estavam no escândalo da carne fraca, então isso facilitou. Eu acho que o Vadão poderá, nesse momento, ter interesse em fazer a sua instalação em nossa cidade. Então, era isso, senhor presidente, que eu vim aqui e agradeço os senhores vereadores, que agora eu tenho aqui uma indicação aprovada por todos para dizer, olha, o povo de Tupã te quer na nossa cidade. É isso que eu farei. Muito obrigado.